Fala galera! Fala galera, mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje eu vou contar uma história triste que aconteceu comigo no dia 7 de janeiro. Pra quem não sabe, à noite eu trabalho na Uber. Eu trabalho mais ou menos das 18 até umas 22, 23, até meia-noite às vezes. Média de 4, 5 horas todos os dias. E aí no dia 7 de janeiro, tinha acabado de voltar de viagem de Ponta Grossa, Paraná. Cheguei em casa, me arrumei e tal e fui trabalhar. E aí tava trabalhando na Uber tranquilo, quando já tava com destino definido para casa, ali na Liberdade, em São Paulo. Por volta das 10h30, parei em um farol, junto com outros carros. Do nada, alguém veio, bateu no vidro do carro, no vidro do passageiro, quebrou o vidro e roubou meu celular. Infelizmente, eu trabalhava com o Galaxy Note 10 Plus. Esse assalto ocorreu na rua São Paulo, no bairro da Liberdade, à altura do número 401 até o 433, não sei o número exato, mas foi bem no farol, no cruzamento com a rua Teixeira Leite, lá na Liberdade. Demorou alguns segundos para eu perceber o que tinha acontecido. Quando eu percebi mesmo, já não vi ninguém, nem os carros que estavam parados no farol estavam mais lá, o farol tinha aberto, né? Todo mundo foi embora, ninguém parou pra nada. E aí eu também não parei porque nem sabia pra onde que a pessoa tinha corrido e também não ia correr atrás dela, sendo que o vidro do carro estava quebrado. Aonde eu tava ali, eu não sabia onde tinha uma polícia por perto, né? E tava sem celular. Então decidi que eu ia vir pra casa e aqui em casa eu ia rastrear o celular e ia na ADP fazer o boletim de ocorrência. Então comecei a vir pra casa. No caminho não encontrava nenhuma polícia, que eu queria encontrar uma na rua para já avisar o que tinha acontecido e tal, para ver se resolvia em alguma coisa. Aí depois de uns 15 minutos, eu acho, dirigindo, vindo para casa, eis que encontro uma polícia, acenei pro policial, ele começou a vir para minha direção, parou e quase não veio. Mas aí ele veio no vidro quebrado, aí perguntou o que foi, eu falei o que aconteceu, e ele nem se importou e falou que eu tinha que ir numa DP. Continuei vindo para casa. Quando eu cheguei aqui, a Yasmin já não estava aqui, né? Ela já estava indo na delegacia. E minha irmã avisou para ela que eu já tinha chegado, ela voltou. Quando ela voltou, ela mostrou essas mensagens aqui, ó. Essas mensagens que o ladrão estava tentando se passar por mim para conseguir a senha do meu próprio celular, porque eu ia pedir para Yasmin a senha do meu celular. Infelizmente ele roubou o celular e estava desbloqueado, né, porque eu estava trabalhando. Aí ele foi esperto e não bloqueou o celular na hora, nem desligou, e aí tentou conseguir a senha do celular. Quando eu cheguei em casa, tentei rastrear o celular e a última localização estava na rua Conde de Sardesas, aqui ó. Ele saiu correndo desse lugar e foi até essa rua Conde de Sardesas, aí não dá pra saber se ele parou nela ou se ele simplesmente desligou o celular ou conseguiu apagar tudo do celular. Então eu fui lá na DP, a que tem aqui no meu bairro mesmo, e como eu já podia imaginar, a policial que me atendeu não estava nem aí pro que tinha acontecido. Só falou que não era lá, que eu tinha que ir numa DP mesmo. Sei lá, não lembro mais o que ela falou. Só que não podia ser naquela, tinha que ser em outra. E isso era um dia de chuva e o vidro do carro quebrado. E um montão de caco de vidro dentro do carro. Vou postar uma foto aqui, ó, pra vocês verem mais ou menos como ficou. Fui na outra DP fazer o boletim de ocorrência, o policial perguntou o que tinha acontecido, eu falei e tal. Aí depois de falar um montão de coisa, ele perguntou se eu tava trabalhando de Uber. Aí eu falei que sim. E aí meio que ele ficou com mais raiva ainda do que tava fazendo, porque desde o início ele não queria fazer o BO. E aí quando eu falei que tava trabalhando na Uber, não, na verdade eu falei que eu tinha trabalhado na Uber e tava voltando pra casa, o que era verdade. Que eu não tava com passageiro nem nada.
Só que aí ele meio que não gostou da resposta, demorou bastante tempo. E depois de tudo voltou, falou que não ia ser considerado um roubo, que ia ser considerado um furto. Pediu para eu assinar um monte de papel e não falou nada que ia acontecer e me liberou. O que também eu já esperava, porque infelizmente a polícia aqui do Brasil é bem ruim. Então eu tenho algumas coisas para falar sobre isso que aconteceu, algumas dicas e algumas coisas que eu mesmo aprendi para não acontecer de novo. Que já estou fazendo toda vez que eu pare um farol, por exemplo, é ficar atento em todos os retrovisores. Olho para frente, olho para os lados, olho para o retrovisor do meio para ver atrás. E o tempo inteiro que eu estou parado, eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo ao redor. Outra coisa é evitar ao máximo parar no farol. Se você está vendo lá na frente um farol que está amarelo ou vermelho, já começa de longe a andar devagar para quando chegar nele, ele já abrir. Porque se você vê que o farol está vermelho, aí acelera para parar logo, aí você vai ficar mais tempo parado lá no farol correndo risco. Então, uma das coisas que eu recomendo é quando você vê de longe que o farol está amarelo, já começa a reduzir a velocidade para quando chegar no farol, ele já estiver quase abrindo e aí você já sair do risco. Outra coisa, para quem trabalha na Uber, né, ou para qualquer pessoa que usa o celular que é caro no carro, tentar não deixar ele no suporte, porque ali no suporte ele fica muito visível, né, para os bandidos, e se o celular for grande fica mais visível ainda. Então eu não estou mais trabalhando na Uber com um celular caro, o que eu já deveria ter feito desde o início, mas não fiz e aí fui assaltado 2 vezes. Talvez algum dia eu conte sobre outro assalto que aconteceu antes, que roubaram um Galaxy S10 Plus que eu tinha. Talvez outra recomendação seja insufilme no carro. Eu nunca quis pôr sulfilme no carro porque eu não acho muito bom o carro ficar muito escuro. E também tem os tipos de sulfilme que é permitido pela lei. Na frente não pode, atrás não pode, pelo que eu sei. E dos lados pode ir um nível muito fraco. Então meio que eu acho que não resolveria muito. E aí se pôr um sulfilme que vai ficar tudo preto em todos os vidros, tá contra a lei, né? Aí se eu for parado pela polícia ela vai querer que eu tire. E também à noite já é bem mais difícil dirigir quando o sulfilme é tudo escurão. Então ainda tô pensando se eu coloco ou não sulfilme no carro. E se eu for colocar, eu tô pensando se eu vou colocar um sulfilme que é o dentro do permitido ou se eu vou colocar um sulfilme preto mesmo e já era. O vídeo de hoje é esse, então. Se inscreve no canal, curte e compartilha.